Sejam todos muito bem-vindos, amigos do Virando a Chave. Chegamos hoje ao 16º episódio do nosso podcast. E hoje você vai conhecer a jornada de mais um ser humano em transformação que encontrou seu propósito ao longo da vida e decidiu virar a sua chave. Nascida em São Paulo, em uma família de 5 irmãos e mãe de 2 filhos, a Duda e o Guilherme, né, Eliette? Ela já fez mochilão por 5 países e já até morou em um veleiro nos Estados Unidos. Formada em Direito pela Uninave e com MBA em Psicologia Positiva pela PUC, no Rio Grande do Sul, ela atua há 25 anos na área de recursos humanos. Foi Top Voice LinkedIn em 2018, onde conta atualmente com mais de 600 mil seguidores nesta rede. Gera um conteúdo muito genuíno, relevante para quem busca recolocação e transição de carreira. Atualmente atua como consultora para recolocação, transição e desenvolvimento de carreiras. No episódio de hoje, vamos conversar e nos inspirar com Eliette Oliveira. Tudo bem, Eliette? Seja muito bem-vinda. Tudo bem. Tudo. E você, eu acho que você vai precisar só baixar o volume. Você me escuta pelo seu computador? Aí eu vou pedir para você baixar só o do celular, porque senão vai dar retorno aqui. Eu estou baixando aqui o volume do computador. Agora deu certo? Deu. Na verdade, eu acho melhor você baixar o do celular e deixar o do computador. Fica melhor para você o do celular ou não? Senão eu mudo aqui o meu fone. E agora, como é que tá? Tá ótimo, ficou perfeito. Ótimo. Seja muito bem-vindo, Eliette. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E todos vocês que não estão nos assistindo são convidados no episódio de hoje e podem mandar perguntas pelo bate-papo do Facebook, do YouTube ou aqui do Instagram. Esse episódio também ficará disponível pelas plataformas de streaming de podcast e também nos canais tradicionais no formato de áudio. Tá bom? Eu acho que ainda está dando um pouquinho de retorno. Eu não sei se é do seu celular ou se é do computador. Estou baixando um pouquinho, agora vê se melhora. Eu acho melhor. Deixa eu ver se eu falando. Melhorou, perfeito. Eliette, primeiramente, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao podcast Virando a Chave. Queria que você contasse um pouquinho a tua história. Quem é você? Da onde você vem? Como é que você descobriu recursos humanos e recolocação? Como é que foi esse processo? Bom, eu tenho mais de 25 anos na área de recursos humanos e se fosse para falar uma palavra, para definir um pouquinho da minha vida, seja minha vida pessoal, seja minha vida profissional, seria transformação. E eu vivi muitas transformações ao longo da minha vida e eu posso dizer que muitas delas não foram planejadas, né? Muita coisa do que eu vivi até hoje, eu meio que fui me aventurando nas coisas, né? Eu não sou uma empreendedora, eu, como todo mundo, trabalho, todos os dias eu busco o meu sustento, a minha sobrevivência, e foi assim ao longo de muito tempo, trabalhando na iniciativa privada, trabalhando no emprego formal, até que um dia eu virei a chave, como diz o programa, né? Eu virei a chave, eu decidi que eu não iria mais continuar trabalhando, mas assim, eu resolvi investir em algo que até então também não conhecia, que é a questão de produzir conteúdo nas redes sociais, e deu muito certo, está dando muito certo, mas também eu não sou, né, uma empreendedora de sucesso, não vai porque sucesso eu acho que é diferente para cada pessoa, né? Eu acredito que sucesso está muito ligado a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Ser bem-sucedido é você ser feliz, ou seja, você fazer algo dentro do que você acredita e que te traga uma realização profissional. E isso a gente pode ter essa realização em vários setores, em vários aspectos da nossa vida. Necessariamente você não precisa trilhar todos os cargos dentro de uma empresa, chegar a ser CEO de uma empresa para você ter esse sucesso, né? Para você ser bem-sucedido. Então, você pode estar dentro de um cargo que você acredita que você está se realizando, tendo essa autorrealização e você ser feliz, ser bem-sucedido. Eu fiz muita coisa, então, depois, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu ganhei uma certa relevância, o que fez com que hoje eu me considerassem como sendo uma influenciadora digital, né? E as pessoas acreditam muito que influenciador digital não paga boleto, né? Mas ele paga boleto também. Paga boleto. Só o conteúdo não paga a conta, né, Eliette? Paga conta, paga boleto. E aí o que acontece? Hoje eu fiz um post para falar justamente sobre isso, né? Sobre ciclos. Esse post ele fala sobre isso, porque a vida da gente ela é feita de ciclos. E esses ciclos, eles têm começo, meio e fim.
né? Só que a gente não está muito preparado para o fim, né? A gente não está muito preparado para as transformações também, né? Então, em determinado momento da minha vida, eu sofri essa transformação, eu saí do mercado formal, resolvi empreender. Eu sempre falo, eu não sou uma especialista em empreendedorismo, estou aprendendo como todo mundo, estou tendo conhecimento, cada dia eu aprendo mais, então é algo que assim, eu digo que o conhecimento, ele é um movimento que não cessa, né? Porque a gente vai aprender a nossa vida inteira. Então, hoje a gente tem que ter essa consciência de que você está em constante aprendizado, né? Você não pode parar de aprender. A gente vive um mundo de muitas transformações, né? Você vê a pandemia, ela veio aí de uma certa maneira para mostrar para a gente isso, né? Que quando você para de aprender, quando você para de entender o que está acontecendo no mundo, as mudanças que estão acontecendo, você é surpreendido, né? Então, você tem que estar muito atento às movimentações de mercado, seja na sua área de atuação, seja no seu negócio, seja em tudo que você está vivendo, né, dentro da sua vida, você tem que estar muito atento. E quando você pega de surpresa, muitas vezes acontece o que aconteceu, o que está acontecendo com a maioria das pessoas, né? A gente está vivendo um mundo de muitas transformações, e transformação acontece todo dia, não é só a pandemia, né? A gente está vivendo isso já há muito tempo, né, Marcelo? Sem dúvida, Eliette. Me conta um pouco essa história de você ter morado num iate nos Estados Unidos. Como é que surgiu isso? Que ideia foi essa? Sensacional. Eu não morei no iate, eu morei no veleiro, você está Ah, num aumentando. veleiro. Não, Não, para não quem não era iate. conhece, iate e veleiro, para mim é tudo. Então me explica a diferença do meio. Como é que você tem essa ideia incrível? Bom, teve um momento da minha vida, mas aí não estava ligado à minha vida profissional, e sim à minha vida pessoal. Eu fui morar nos Estados Unidos por conta de um relacionamento, e era um velejador. O meu ex-namorado, ele era um velejador. Eu sempre fui uma pessoa muito aventureira, né? Eu viajei de mochila, sempre fui aquela pessoa de aceitar desafios e sempre, nunca tive muito medo, assim, do inesperado, sabe? Das coisas. Pelo contrário, eu sempre procurei muito realizar coisas na vida que eu me sentisse desafiada. E aí, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu morei em Miami, eu morei lá 6 meses, e morei no veleiro. Então, a gente ficava ali em Miami, né, com o veleiro estacionado, mas a gente também viajava, ia para Bahamas, ia para os outros lugares, e foi uma experiência incrível, assim, né? Porque, primeiro, eu nunca velejei, então aprendi a velejar, e aí você aprende uma série de questões, até para você também perder um pouco do medo das coisas, né? Esses bloqueios que a gente tem, não vai dar certo, não vou conseguir, não sei o quê. Você se desafiando dessa forma, traz muitas experiências importantes para a vida da gente, né? E aí Entendi. eu vivi isso lá durante um tempo, depois eu voltei para o Brasil, mas é uma experiência da minha vida que é super importante, que eu sempre lembro, assim, com bastante saudade, porque foram momentos muito bons que eu vivi. Que legal, que legal. Deixa eu dar uma olhada. Tem gente que está falando que não está conseguindo te escutar pelo YouTube. Eliette, eu não sei se é o microfone do seu computador, mas o pessoal está falando que pelo YouTube não está conseguindo lhe escutar. Se você, não sei se consegue aumentar um pouquinho, talvez tenha que aumentar um pouquinho o volume. E aí o Eu pessoal vai aumentei falando aqui para o a gente. microfone, será que está dando para escutar agora? Tá bom, vamos lá, pessoal que puder me responder aí. Jaime, se você tiver aí puder me responder. Deixa eu mandar aqui. Não está ajudando, né, Marcelo? Hoje acho que passou um meteoro aqui perto da Terra, alguma coisa assim. Foi justamente hoje que eu fui estrear meus equipamentos, mas vamos lá, vamos tentando. Me conta um Vamos. pouco, Eliette, assim, ainda explorando um pouco a tua carreira, como é que foi a sua história de carreira? Por que você se interessou por esse assunto de carreira, recursos humanos, e como é que foi essa história ao longo da tua carreira?
Bom, eu sempre trabalhei na área de recursos humanos, então eu sempre lidei com pessoas, né? E é uma coisa que eu tenho realmente muita paixão, é lidar com pessoas. Assim, mas durante a minha vida profissional, eu sempre lidei com situações que, na verdade, eram situações que diziam respeito a, assim, às expectativas profissionais das pessoas, né? Então, eram situações dentro do ambiente de trabalho. Então, na verdade, eu sempre falo que eu lidava com as duas pontas do ciclo de processo do trabalho, né? Que era a entrada daquele profissional e a saída daquele profissional. Então, eu estava fazendo as admissões, as contratações, fazia parte de recrutamento e seleção e lidava também com outras situações dentro da área de recursos humanos voltadas para essa questão de carreira. Trabalhei durante muito tempo nisso, até que um belo dia eu percebi que eu estava muito infeliz trabalhando, né? E era uma coisa tão automática assim que eu nem percebia, porque a gente às vezes está muito no automático e a gente não percebe que a gente está trabalhando para pagar boleto, né? A gente não está trabalhando porque a gente ama, porque a gente gosta realmente de fazer aquilo, porque a gente está realizado, vamos dizer assim. Não que a área de recursos humanos não fosse uma área que me interessasse, mas trabalhar dentro de empresas já não fazia mais sentido para mim em determinado momento, né? Mas eu fui bastante feliz durante esses 25 anos trabalhando com pessoas. Eu lidei com situações onde, como eu falei, eu lidava com a expectativa da profissional das pessoas, então trouxe muito aprendizado para mim, foi super importante, só que existe aquele momento que você percebe que é o final de um ciclo, né? Que eu não é mais meu lugar, eu preciso procurar novos desafios, começar a fazer coisas que realmente eu também acredite, mas que eu possa ampliar meu conhecimento, né? Então, quando eu comecei a investir na consultoria, eram situações totalmente diferentes, porque, embora eu também lide com a expectativa das pessoas, eu consigo, através da consultoria, trabalhar de uma maneira mais ampla, uma maneira mais macro, né, do negócio. Então, eu consigo enxergar hoje que me traz muito mais satisfação do que trabalhar fazendo um trabalho específico dentro da área de recursos humanos. Então, hoje, eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho vontade, por exemplo, de fazer cursos dentro da minha área de atuação, de expandir meus conhecimentos, de começar a aprender cada vez mais. Eu tenho intenção de estudar também filosofia, entrar um pouco mais no ramo da psicologia em si, começar a estudar outras áreas dentro da minha área de atuação. Que show, que legal. E quando que caiu uma ficha em você, que você falou, cara, agora eu quero empreender, não quero mais seguir esse caminho numa empresa, ou enfim, foi uma insatisfação de trabalhar para uma empresa, surgiu oportunidade, porque no meu caso, né, aí é legal explorar um pouco essa história, porque todo mundo acha que o bom empreendedor é aquele cara que vai largar tudo, morar numa Kombi com a família, vender tudo e arriscar tudo num negócio só. E a grande maioria dos empreendedores no Brasil não são assim. Eu fui num desemprego que eu resolvi empreender e sigo até hoje ainda tentando entender, porque para mim não é virar a chave e acabou. Você pode desvirar, você pode virar mais. Eu diria, como diz a Flávia Lippe, isso é um quadro geral de força, cheio de chave que você vai ligando e desligando aos pouquinhos. Como que foi esse processo para você? Bom, eu sempre entendi que a gente vive um mundo de muitas transformações, né? E isso eu comecei a perceber de uns anos para cá. Primeiro porque a gente tem um tempo útil de vida para o mercado, né? Que até ontem eu fiz uma live para falar sobre isso. Eu acho que o nosso tempo de vida útil é até muito curto, né? Porque quando a gente começa com 40 anos, a gente começa a perceber que o mercado começa a não ter tantas oportunidades como tinha no passado, o mercado começa a funilar, e aí você começa a entender que você precisa começar a pensar de outra forma, você precisa pensar em outras maneiras de trabalho, porque emprego é diferente de trabalho. O emprego é uma relação de uma pessoa física com uma pessoa jurídica que pressupõe um contrato de trabalho, né? Então, existe toda uma formalidade. O trabalho, ele é uma visão, assim, um conceito muito mais amplo do que isso, né? Então, a gente pode ter várias formas de trabalho. Você não precisa necessariamente estar ligado a uma empresa. E a gente também tem a questão da pós-modernidade, né? A gente vive esse mundo que tem transformações do ponto de vista tecnológico, né? A revolução industrial, a globalização, todas
essas mudanças e que conseguem se adaptar a esse cenário de transformação. E dentro das empresas, quando a gente fala de empresas, a gente não está falando só né, não é só um ente jurídico, são pessoas. Quem está dentro das empresas são pessoas. Então, os profissionais hoje, que também estão dentro desse cenário de incerteza, de mudanças, eles também têm que estar antenados a isso. Você tem que estar sempre em constante aperfeiçoamento, você tem que entender que aquela coisa do emprego formal hoje está virando assim, artigo de luxo, né? Porque a gente tem cada vez menos empregos formais, então as pessoas têm que estar muito antenadas a isso. Isso não é um momento que a gente está vivendo, isso é uma tendência. A gente está vivendo uma tendência que está se fortalecendo. Então, a gente só tem que ser emprego. Provavelmente você vai acabar se frustrando, porque não tem emprego para todo mundo, né? A gente vê aí que tem hoje 14 milhões de pessoas desempregadas e uma quantidade pequena, relativamente, assim, proporcionalmente muito menor em relação à quantidade de pessoas hoje que existe no mercado. Não tem lugar para todo mundo, Marcelo. Não tem lugar para todo mundo. Você entende? Então, assim, se você não cair a ficha, se você não perceber isso, o que vai acontecer? Você vai entrar para aquele índice de desalentos, que são aquelas pessoas que estão no mercado, já desistiram de procurar emprego, não estão mais procurando porque não tem, já desistiram, não tem mais oportunidades. Então, você tem que começar a pensar em outras formas, né? A gente hoje fala em multitalento. A gente sabe que todos nós temos diversos talentos, né? A gente não nasceu para fazer uma única coisa. Mas, principalmente a nossa geração, não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 50 anos, na minha geração, a gente acreditava que a gente entrava para a universidade, a gente escolhia a nossa profissão e era o que a gente ia viver para o resto da nossa vida. E aí, muitas pessoas ainda acreditam nisso. Por quê? Porque não, a gente está vivendo... A minha geração também, assim, eu estou com 39, e a gente cresceu nisso, né? A gente tem que crescer, tem que estudar, arrumar um emprego, construir patrimônio, uma família, se aposentar e depois curtir a vida. E esse é o padrão que veio imposto numa educação super tradicional e antiga, né? Pois é. E aí o que acontece? Então a gente vive... tem um sociólogo, o Giddens, né? Eu tenho dois sociólogos que falam muito sobre a pós-modernidade. Um é o Bauman, que já faleceu, e outro é o Anthony Giddens. O Anthony Giddens, ele fala que nós vivemos... que não houve uma ruptura da modernidade para a pós-modernidade, ou seja, a gente não passou daquele momento, né? De um momento para o outro. A gente vive um momento de transição. Então a gente vê empresas que estão ainda navegando naqueles modelos mais antigos, e a gente vê empresas que estão navegando nesse novo mundo, que geralmente tem uma abordagem mais inovadora, uma abordagem mais ágil, aquelas empresas que já entenderam que tem que mudar, porque se não mudar o mercado vai comer com farinha, né? Basicamente é isso. E tem aquelas empresas que ainda estão no passado, que ainda não entenderam ou têm muita resistência a entender. E aí, quando veio a pandemia, a gente percebeu que essas empresas, muitas delas não sobreviveram, né? Aquelas que sobreviveram foram aquelas que já estavam no processo de transformação digital. E isso também acontece com a gente. Nós também temos, a gente não entende, por exemplo, hoje a gente sabe que a gente tem que ter skills digitais, skills comportamentais e skills técnicos. A gente não tem que ter só skill técnico, muita gente acha que tem que se aperfeiçoar só em skill técnico, né? E o resto você não precisa se preocupar. Mas, na verdade, o atual cenário, quem é que está? Estou falando de profissional, tá? São os profissionais que já entenderam que eles têm que aperfeiçoar esses skills comportamentais, porque esse novo mundo lhe pede isso, e são os profissionais que também estão investindo nos skills digitais, além daqueles competências técnicas que a gente tem que ter, é obrigatório, nem se discute, né? Mas a gente tem que estar muito antenado com essas novas demandas de mercado, porque senão a gente vai ficar para trás.
E aí você vai ficar mais tempo no mercado esperando, né? Como a gente vê, eu trabalho com consultoria de carreira. Então, o que, que eu faço com os meus clientes? Eu vou... muitos deles hoje estão em transição de carreira, muitos deles estão querendo investir para assim, fazer um planejamento de carreira, né? A gente não fala mais em planejamento de carreira, Muito pouco, você já percebeu? Por quê? Porque a gente não consegue se planejar. Hoje eu estou trabalhando aqui com consultoria, amanhã pode ser que eu não esteja, amanhã posso estar fazendo outra coisa. Por quê? Porque as coisas mudam muito rapidamente, né? Então a gente não fala mais, por isso que a gente não, tem pessoas que falam em carreira líquida. Você Sim, sim, mas eu acho que vale a pena definição explicar desse para quem não conceito, conhece, eu acho né? que vale a pena você contar um pouco mais. Bom, carreira líquida é o seguinte, o termo líquido, ele foi cunhado pelo Bauman, né, que ele fala de modernidade líquida. Então, o que, que é a modernidade líquida? É esse cenário que a gente vive, um cenário de profunda transformação tecnológica, onde as pessoas elas não conseguem se planejar muito em relação ao seu futuro, mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem... a gente vive como é que a gente vai dizer assim, uma angústia, né? Então, a gente vive um momento de muita angústia, porque o homem e a mulher pós-moderna, a gente vive a ansiedade do futuro, a gente está sempre com o pensamento lá na frente, o que, que a gente vai fazer da nossa vida, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue se planejar muito, porque quando você se planeja, as coisas já mudaram, hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Então, quando você planeja, por exemplo, eu quero planejar minha carreira daqui a 10 anos, não tem mais como você fazer isso. Você fazia isso há um tempo atrás, agora você não tem como. Agora, o que a gente fala é de pensamento estratégico, né? O modo como a gente consegue, sim, se planejar, mas entender que no meio do caminho a gente vai ter uma série de mudanças, então a gente tem que estar muito antenado com o que está acontecendo no mercado, e nunca parar de estudar, é o lifelong learning, é o tempo inteiro a gente estudando, é o tempo inteiro a gente se aprimorando e entendendo que não existe mais essa carreira linear que existia no passado. Então agora é carreira Que líquida. legal, muito interessante, Eliette. E qual foi o dia dessa trança que deu a chavinha, que você falou, cara, agora eu vou empreender? Como é que foi? Foi por falta de opção? Foi por fuga da dor ou foi pela busca do prazer? Então, na verdade, um pouco de cada coisa, né? Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, como eu falei para você, eu não sou uma especialista em empreendedorismo, tá? Assim, eu comecei a trabalhar com consultoria, porque, na verdade, eu já estava bem cansada, né, de trabalhar em empresa e, como eu falei para você, eu estava num momento que eu estava infeliz e não estava sabendo, eu estava vivendo para pagar boleto, e aí, um belo dia, foi lá em 2016, quando foi a última crise, a primeira crise, né, que teve, acho que 2015, 2016, quando teve uma leva de Inclusive gente que foi foi nessa época demitida. que eu virei. Eu trabalhava numa empresa de educação corporativa. Foi exatamente nessa época, em Oi? 2016, que aconteceu comigo. Eu entrei nessa leva aí. Que legal, que legal. E aí eu trabalhava numa empresa de educação corporativa. Eu tô vendo aqui a Carol Manciola trabalhou comigo. Nessa mesma Que empresa, ela está legal. na live. Eu trabalhava numa empresa de educação corporativa e era uma empresa muito bacana, eu gostava muito de trabalhar lá, das pessoas e tudo mais. Mas aí a empresa também sentiu bastante a crise, né? E muitas pessoas saíram e eu acabei saindo também. E nessa época eu estava procurando emprego, como todo mundo, né? E assim, eu tô da área de recursos humanos, eu sei quando a coisa está difícil, né? Eu vi que o mercado não estava muito fácil. E, assim, as oportunidades que estavam surgindo para mim eram para ganhar muito menos do que eu ganhava, cerca de metade do que eu ganhava. E aí eu consegui um emprego numa empresa que eu não gostaria de trabalhar, eu olhei assim na empresa, eu falei, aqui não vai dar certo, não vai ser bacana ficar aqui. E eu acabei saindo, eu entrei e saí, acho que foi uma semana que eu fiquei lá. E nessa época aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, será que é isso realmente que eu quero? Será que eu quero voltar para o mercado formal? Então eu comecei nessa época a investir muito em LinkedIn, comecei a escrever, comecei a produzir conteúdo, comecei a falar
muito sobre recolocação, sobre carreira na rede, e isso trouxe uma repercussão, porque assim, era um momento ideal, né? As pessoas estavam buscando recolocação no mercado, e a gente tinha um índice de desemprego muito grande, era um assunto que interessava a todo mundo. E eu comecei a escrever, e deu muito certo, teve uma receptividade muito boa, as pessoas gostaram, e eu continuei escrevendo, e eu vi que até que um belo dia um amigo meu falou assim, Eliette, por que você não trabalha com consultoria? Eu falei, putz, mas isso dá certo? Eu falei, isso não vai dar certo. É aquela coisa, sabe? Aquela coisa de você não acha que nada vai dar certo. A gente tem muito isso, né? A gente não acredita na gente. E aí eu fui dormir com aquilo na cabeça, falei, putz, mas será? Será que vai dar certo? Será que não dá certo mesmo? Vamos tentar, né? E aí eu comecei a investir em consultoria. E as pessoas começaram a me procurar, e isso deu muito certo, né? Então, eu fiquei um bom tempo, estou até hoje, na verdade, trabalhando com isso, escrevendo, continuei escrevendo na rede. Eu não me acho, assim, uma tremenda influenciadora. Nossa, a campainha está... É ao vivo, se É você ao precisar, vivo, não viu? tem problema. A gente pausa, o pessoal vai tomar uma água, Agora, a gente espera, não tem problema. Isso tudo na edição a gente tira e no ao vivo o pessoal vai tomar uma água, fica à vontade. não, alguém vai atender. Bom, mas aí... Tá, tudo bem, o pessoal aguarda vou aí. ter que Vamos atender, fazer os peraí, só um testes aqui. minutinho. Eu tentei arrumar o som aqui, eu tô até suando aqui. Primeira vez que acontece, eu trouxe equipamento novo, instalei tudo e eu não sei como é que ficou. E vocês também fiquem à vontade para mandar aqui, ó. O Leonardo mandou, siga o Eliette no LinkedIn, excelente profissional, sempre apresentando conteúdos riquíssimos. Sem dúvidas nenhuma. A Eliette, desde quando era mato alto no LinkedIn, que ninguém olhava muito para essa ferramenta, e aí já surgindo um pouco nisso, Eliette. Hoje tem muita fórmula mágica, né, do LinkedIn. Tem um monte de gente vendendo curso de como fazer LinkedIn e tudo mais. O Top Voice desse ano já veio completamente para desconstruir isso e já não considerava mais só quem tinha. Como é que foi essa parte de construção de conteúdo? Você usou isso de forma estratégica? Porque, por exemplo, eu produzo conteúdo no LinkedIn, ainda sou um recém-nascido e tudo mais, mas muito mais inicialmente como um desabafo quase do que como uma estratégia de produzir conteúdo para criar autoridade e depois vender alguma coisa. Como é que foi esse teu processo criativo, que também é empreendedor, tá? Criar conteúdo também é uma forma interessante de empreendedorismo. Como é que foi? Bom, quando eu comecei a escrever no LinkedIn, eu nunca tive uma estratégia formada, pensada, vou escrever assim, assado. Eu fui escrever aquilo que eu achava, que eu acreditava. Eu acho que o interessante é que, assim, com o tempo você vai adquirindo algumas técnicas, obviamente, né? Você percebe o que é que faz com que as pessoas gostem do que você escreva, outras coisas que você percebe que não tem tanta aceitação, assim, do seu público, né? Porque o importante é você entender primeiro quem é o seu público, para quem que você está escrevendo, quem são essas pessoas, né? Porque se você não tiver essa percepção, você vai estar escrevendo e vai montar uma estratégia que não tem muito resultado. Então, quando a gente fala de estratégia, a primeira coisa é a gente entender o público. Depois que você entender o público, é importante que você pense no formato do que você vai escrever. As pessoas, não é que você tem que fazer algo assim, feitinho, ensaiadinho, bonitinho, escrito de uma maneira X, Y, Z. Eu acho que quanto mais autenticidade você tiver no que você escreve, mais as pessoas vão perceber que é um ser humano que está ali do outro lado, que é alguém que está escrevendo aquilo que ela pensa, que ela sente. E quanto mais você imprimir essa autenticidade, mais o seu conteúdo vai ser aceito pelas pessoas. Isso é super importante. Eu já percebi isso logo no começo, quando eu comecei a escrever. E essa foi uma maneira que eu construí todo o meu argumento, né? todo o meu conteúdo até hoje. Então, foi produzindo conteúdo que seja autêntico e que reflita aquilo que eu penso. Obviamente que não é, né? A gente não é você ter o sincericídio, né? Eu vou falar tudo que veio à cabeça e seja o que Deus quiser, porque eu vou ser autêntico, vou ser eu mesmo, isso que importa. Não, a gente tem um filtro, né? A gente tem a gente vive um controle social, a verdade é essa. Você não tem a liberdade de expressão que as pessoas imaginam, que as pessoas idealizam, eu posso falar o que eu quiser, que vai dar tudo certo. Não, você vai sofrer sanção, você vai sofrer retaliação, você vai sofrer, vamos dizer assim, entre aspas, uma espécie de censura moral, ética sobre aquilo que você vai falar. Porque a gente se engana achando que a gente pode falar o que a gente quiser. Mas se você for lá e falar coisas que soem de uma maneira preconceituosa, por exemplo,
você vai ser gongado, as pessoas vão falar e vão te criticar, e você pode ser... Hoje a gente vive a cultura do cancelamento. Eu, particularmente, sou muito contra a cultura do cancelamento. Eu acho que a gente não tem que ser juiz de nada, e para mim isso me remete muito a Hobbes, né? O estado de natureza. Talvez pessoas aqui não conheçam, mas assim, eu fiz direito, né? Então, no direito a gente acredita muito naquela coisa do... não é a gente que define as leis, nós, pessoas comuns. Né? Até porque o que a gente define como certo ou errado é cercado de vieses tendenciosos, né? Você imagina só, se a gente vivesse num mundo que não existissem leis, e cada um fizesse a sua própria lei. Eu acho que você é culpado, porque você escreveu isso, isso, isso. Não existiria o direito de defesa, o devido processo legal, que são princípios do direito, que as pessoas têm o direito de se defender, as pessoas têm o direito de ter uma defesa, de poder... Todo mundo, ninguém é considerado culpado, até que se prove o contrário, né? Todo mundo é considerado inocente. Então, esses são os princípios do direito, só que na internet isso não existe. Cada um acha que pode fazer o que quiser. Porque se você fala alguma coisa aqui, se você erra um negocinho aqui, você falou um negócio errado, pronto, você já é massacrado na internet, você já é cancelado, você já é exposto, já é... Tudo bem, as pessoas estão fazendo coisas horríveis, né? Sendo preconceituosas e tudo mais, mas isso existe desde que o mundo é mundo, né? Na verdade. Nós vivemos um freio social, porque a gente não pode ser o que a gente quer ser, a gente tem que ser aquilo que a sociedade quer que a gente seja. Por mais que a gente não concorde com isso, por mais que a gente ache um absurdo, por mais que a gente ache que existe esse direito de expressão, existe sim, mas tem uma consequência que é essa sanção moral e ética que a gente sofre. Então, eu escrevo muito baseado nisso. Às vezes, eu falo uma coisa que é mal interpretado, tá? Na rede, já aconteceu. Outro dia, eu fiz um post que as pessoas vieram falar comigo que, por causa de um assunto assim, daquele rapazinho, né? Que ele foi humilhado. Do Matheus, entregador, foi né? Como é que fala? Um episódio foi um episódio de racismo. Aí o que eu fiz? Eu coloquei na rede um post com uma charge do Matheus e o cara lá que fez a ofensa como se ele fosse um porco racista. Aqui, olha, eu nunca faço esse tipo de coisa, porque como eu sou contra nessa cultura do cancelamento, de expor as pessoas, eu não coloquei nome de ninguém, mas eu tava com raiva, eu fui lá e fiz, eu até me arrependi. Depois eu falei, putz, não devia ter feito isso, mas aí já era tarde. Aí eu pus esse post, nossa, mas eu fui massacrada. Mas sabe quem é que veio falar comigo? O pessoal que é contra os direitos dos animais, porque o porco, o espírito de porco, que a gente não pode falar do porco, porque o porco vai se ofender. Eu falei, gente, peraí, calma lá. Eu falei, o porco, ele não é como a gente, ele não tem consciência, ele não se ofende. Quem se ofende é ser humano, vocês estão indo longe demais. Eu falei assim, então, tem essas coisas na internet que eu acho o ó do Borogodó, sabe, Marcel? Assim, eu sou a favor de direito de minorias, eu sou a pessoa que mais levanta bandeira na internet. Se você for ver, ontem mesmo eu falei sobre isso, sobre carreira, o profissional acima de 50 anos que não consegue se recolocar no mercado, o racismo que existe nos processos seletivos. Eu sou a pessoa que mais fala mães que não conseguem se recolocar porque têm filhos e não sei o quê. Eu vivo levantando essas bandeiras, lógico, mas eu sou contra o politicamente correto. Eu sou contra o extremismo, sabe? Aquela coisa de... eu fiz um post também esses dias, que era assim, a pessoa estava reclamando porque outra pessoa havia colocado um post na rede falando que o pai dela criou ela sozinha, foi um pai super presente, e essa pessoa fez um post para dizer que isso é um gatilho para as pessoas que não têm pais, que ela não devia ter feito isso. Porque um gatilho, porque não sei, eu falei, gente, isso é o tribunal da internet, né, Eliette, que a gente tem que tomar muito cuidado. Surgiu uma pergunta aqui, Dir Lenners, ele falou, Eliette, quanto tempo depois da saída do trabalho tu tomaste a decisão de empreender na consultoria? Desculpa, estava lendo aqui, eu vi alguma coisa da Thaís, Flávia Gamonar, profissionais que apresentam muita inovação, obrigada, viu quem é que falou isso?
Foi o Leonardo Abreu. Obrigada, Que legal. Leonardo. Estava falando de mim, da Thaís. Aí Não tem problema. O você Girlenes mandou aqui. Eliette, quanto tempo depois da saída do trabalho tu tomaste a decisão de empreender na consultoria? Quanto tempo depois que eu saí? Bom, passou um bom tempo. Eu saí em março. Não foi um bom tempo, na verdade. Eu comecei a escrever, eu comecei a produzir conteúdo em julho. E aí, em agosto, mais ou menos, eu comecei a trabalhar na consultoria. E aí, eu já comecei com os clientes, as pessoas começaram a me procurar, e aí eu vi que dava certo. E nessa época, eu estava com aquele em busca de recolocação no mercado, né? Que a gente, aquele clássico que a gente põe lá, né? E aí, eu tirei aquela frase e eu falei, bom, porque a gente precisa se posicionar, né? Ou você está procurando emprego, ou você é consultor. Você não pode ser as duas coisas, né? Então, eu lembro muito claramente que foi o momento que eu tive que escolher. Será que eu vou continuar procurando emprego? Ou será que eu tiro essa frase? Será que eu continuo e eu faço? Falei, não, vou tirar. Vou tirar a frase e vou começar a investir bastante na consultoria. E nessa época, eu também estava estudando para concurso público, porque eu pensava muito assim, alguma coisa tem que dar certo na minha vida, né? Se eu não conseguir emprego. Eu vou, porque como eu me formei em Direito, eu também poderia investir em alguma carreira jurídica, né? Então, eu comecei a estudar para carreira jurídica, né? Para concurso público, e aí eu tive que parar tudo, né? Falei, bom, agora eu vou investir em Foi muito consultoria legal, porque tá Eliette, dando porque certo. assim, você falou comigo antes aqui e você começou falando assim, não, mas eu não sou aquela baita empreendedora. Na verdade, quando a gente fala isso, a gente está comparando muito com aquele empreendedor que está na capa da Exame. E que eles não representam nem 0,1% da população empreendedora do país. E eu admiro muito as histórias desses caras, muito. Flávio Augusto, Thales Gomes, adoro, Elon Musk, Jeff Bezos, mas esses caras são muito pequenos, né? Se você pegar, por exemplo, no Brasil, a maior parte dos empreendedores são mulheres e negras. E isso é empreender, e é isso que eu gosto muito de trazer, de tirar um pouco esse glamour, esse lado sexy do empreendedor e falar que é realidade. Você é uma advogada que foi no veleiro ou no iate? Só para não errar de novo, Eliette. Morou no veleiro nos Estados Unidos, trabalha com RH, virou produtora de conteúdo digital e montou uma consultoria de recolocação. Então, isso para mim é de uma mentalidade empreendedora absurda que você tem. E para mim, empreender e sucesso é isso. Empreender é você ir por conta própria, sem precisar da chancela de uma empresa por trás. Isso pode ser um carrinho de pipoca, pode ser uma mega empresa. Eliette, uma pergunta que sempre me martela muito, e por isso eu queria bater um papo com alguém mais especialista em recolocação, porque o Virando a Chave não é só estimular pessoas que trabalham e virarem empreendedores. Virar de chave é você mudar de caminho, às vezes mudar de destino, às vezes você largar tudo e morar num sítio e viver com o que você planta. Para mim, isso também é uma virada de chave. E também é uma forma interessante da gente mudar de vida. Como que uma pessoa que está insatisfeita com o trabalho dela pode identificar se isso é só um descontentamento momentâneo, e que isso pode ser resolvido mudando de área ou de empresa, ou se isso é um chamado para empreender? Como é que essa pessoa pode identificar isso? Bom, na verdade, existem algumas maneiras, né? Dentre elas, você ter essa questão do autoconhecimento. Eu não acredito que as pessoas elas nasceram para empreender. Nossa, então é algo, uma vocação, um chamado. Eu tenho que, né? Eu tenho que empreender. Eu não posso trabalhar em empresa. Eu acho que é muito você sentir o que você gosta de fazer, o que você se sente bem. Então, quando a gente tem autoconhecimento, aí a gente tem alguns processos dentro do processo de carreira, que é você conseguir identificar o que você tem de talentos. Né? O que eu tenho de talentos hoje que podem me ajudar a empreender, que eu posso ter uma visão se eu vou conseguir realmente empreender ou não. Eu acho que isso é importante. A gente pode também, através de um processo de assessment, descobrir isso, né? Porque, ou a gente pode também até desenvolver, porque nem tudo é algo que é inato, que é inerente, né? Então, por exemplo, o talento, que eu falo, talento, é algo que você vai desenvolvendo ao longo da tua vida. Então, você, assim, logo que você é pequeno, você já percebe que você tem algumas coisas que você tem mais facilidade ou não que outras pessoas, né? Então, isso, quando a gente fala de talento, são capacidades naturais. E aí, você tem que experimentar. Você pode estar numa empresa, experimentar se você vai se dar bem, empreendendo ou não, mesmo trabalhando dentro de uma empresa. Aqui em casa, por exemplo, aqui ninguém nunca trabalhou. Quer dizer, eu já trabalhei em emprego formal, mas os meus filhos, por exemplo, não. A minha filha ela é DJ
ela estudou moda e ela trabalha por conta também, tem empresa aberta, e ela nunca trabalhou em empresa, nunca trabalhou em empresa. O meu filho está estudando audiovisual, talvez também nem trabalhe em empresas. Então, mas a gente precisa experimentar. É o que a gente gosta? É o que a gente gosta de fazer? A gente sente que a gente tem capacidade para isso, uma capacidade natural, algo que a gente sente que vai ter sucesso, vai trazer resultados. Então, aí você pode investir. É lógico, quando você vai empreender, você precisa ter algumas técnicas também, mas técnicas a gente aprende, né? Então, por exemplo, você ter uma visão de mercado, né? Você fazer um plano de negócio, tudo isso são coisas que a gente aprende. Mas as questões comportamentais é mais difícil a gente aprender, né? Então, essas a gente tem que descobrir se a gente tem ou não. Que Então, legal, precisa Eliette. ter esse Deixa eu te fazer uma autoconhecimento. pergunta. Até uma mentalidade mais empreendedora é algo bem visto pelas empresas, como um cara que vai inovar aqui dentro e empreender, ou como uma ameaça de perder um funcionário para um mundo empreendedor? Como é que, como uma consultora de recolocação, você está enxergando isso dos dois lados? Bom, a questão do intraempreendedorismo é bem visto pelas empresas, tá? E dependendo da empresa, até mais do que outras, né? Na verdade, o que o mercado, o que eu acho que o mercado tem um certo preconceito, e isso eu sinto em relação aos profissionais, inclusive, que estão buscando recolocação no mercado, é aquele profissional que empreendeu durante muito tempo, passou a vida inteira dele trabalhando na própria empresa ou empresas de família, né? E que é hoje uma realidade de mercado. E ele, por algum motivo, a empresa quebrou, ou ele quer voltar para o mercado formal, você já trabalhou um dia, quer voltar. Existe um preconceito do mercado. Por quê? Porque eles acreditam que como aquela pessoa ela tem uma visão mais macro do negócio, né? Elas têm desafios diferentes do que trabalhar como um empregado, que talvez ele não consiga se adaptar, né? Então, eu trabalhei minha vida inteira, sempre tive que trabalhar com atividades que envolviam diversas áreas, né? Eu trabalhava não só na parte de vendas dentro da minha empresa, eu também divulgava o meu trabalho, fazia o marketing, fazia a questão comercial, a questão operacional, eu tinha diversas funções ali. E, de repente, eu vou voltar para uma empresa para trabalhar num trabalho específico, para ter que me sujeitar, me submeter a ter horário fixo, ter uma chefia, a ter um padrão de trabalho onde vai ser mais diferente do que aquele que eu executei minha vida inteira. Esse tipo de profissional, ele sofre um preconceito no mercado. As empresas têm uma restrição no sentido de... Achar que essa pessoa não vai se adaptar, ou assim, enfim. de... Mas também não se dá o trabalho de testar, né? Ou de, pô, se eu tenho um cara que conseguiu ser resiliente o suficiente para passar por isso, talvez como gestor, será que não vai bem, né? Eu sempre fico com esse pensamento. Você percebeu alguma grande mudança no mercado de trabalho por conta da pandemia? Quando eu digo, não é só de redução de jornada, essas coisas, mas mais de comportamento, do que as empresas passaram a buscar, ou o que os profissionais passaram a buscar. As pessoas começaram a buscar mais o empreendedorismo, ou a consultoria, ou as empresas estão buscando perfis diferentes. Teve alguma mudança pela visão de uma consultora de carreiras? Bom, existem algumas mudanças muito evidentes, né? Foram abertos mais de 700 mil Caramba. novas empresas. Isso tem dados que mostram isso, né? Na época da pandemia, de março para cá, mais de 700 mil empresas foram abertas nesse período. Então, isso mostra o quanto as pessoas passaram a pensar na possibilidade de abrir uma empresa. Teve também a questão daquela questão do auxílio emergencial, você tinha que ter um MEI também, isso, né? Então, teve muito isso também. Mas houve uma procura por abertura de empresas, né, das pessoas. A gente percebe também uma movimentação no mercado, no sentido de ter novas exigências, principalmente porque houve mudança no modelo de trabalho. Então, as pessoas saíram do físico para o home office, por exemplo, elas não estavam trabalhando mais nas empresas e foram trabalhar no home office. Isso trouxe novas exigências para as pessoas em relação a novas competências, não novas, mas competências específicas que elas teriam que ter em termos de autogerenciamento, porque o que acontece? Quando você estava lá trabalhando na empresa,
E aí a gente volta um pouquinho para aquilo que eu falei, né, que existem empresas que ainda trabalham com aquele sistema de comando e controle e culturas bem verticalizadas, né, onde tem um chefe bem definido. A gente vê muita empresa, a maioria das empresas no mercado ainda estão navegando nesses cenários mais tradicionais. O home office sempre foi visto como uma ameaça, porque as empresas, elas muitas vezes, elas achavam que não funcionava, né, o home office, vamos dizer assim, em tempo integral, né, então as empresas que utilizavam o home office era uma vez por semana, e olhe lá, e aí de repente todo mundo teve que migrar para o home office, então aqueles profissionais que estavam acostumados a ter um chefe ditando o que eles tinham que falar, o que eles tinham que fazer, foram os que sentiram mais, e também teve o plus, né, a questão de eles estarem dentro de casa com suas famílias, ter que dividir papéis, equilibrar os pratos entre trabalhar, cuidar do filho, cuidar do marido, etc, etc. Então, isso trouxe muito estresse, muita ansiedade, muita preocupação das pessoas. Muitas pessoas acabaram indo para o hospital achando que estavam com Covid, mas estavam com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, porque tem sintomas parecidos, você começa a sentir falta de ar com o transtorno de ansiedade, e muitas vezes você pode achar que a pessoa achava que estava com Covid, chegava lá e descobria que estava com ansiedade. Mas por que ansiedade? Ansiedade pelo medo de perder o emprego, pela cobrança do chefe, porque não estava dando conta, porque tinha um filho para cuidar, porque estava trabalhando todo dia até muito tarde, e tudo isso influenciou as pessoas, né, dentro do ambiente de trabalho. Na contratação, as empresas começaram a pedir novos requisitos. E isso aí eu até fiz vários posts para falar, porque, assim, até alguns eu fiz até brincadeira, porque era demais, o negócio era absurdo. Estava pedindo mesa com canto redondo, computador que tivesse... Não, eu fiz um post brincando, mas é sério isso aí. Era cadeira com sistema ergonômico, era mesa com sistema ergonômico, com borda redonda, era computador, tinha que ser o i7 e tinha que ter velocidade de E internet R$ 1.200 de 15 salário, megas, né? E ambiente silencioso, leia-se, não ter filhos, nem cachorro. Então, eram essas as exigências de mercado. Inclusive, recentemente eu vi um post de um rapaz que ele acabou saindo até no Globo. Ele saiu em todas as notícias, né? Porque ele era empregado de uma empresa de aplicativo. Então, ele trabalhava entregando comida, só que ele era formado em ciência da computação. E ele estava buscando recolocação. Aí ele foi ele foi participar de um processo seletivo que ele fez super bem, deram um case que ele tinha que fazer, o cara fez super bem. E aí, no final, mandaram um feedback para ele, falando assim, olha, embora você tenha ido super bem, o seu equipamento da sua casa não atende aos requisitos da empresa. E aí, ele fez um post desabafo. Sabe aquele post desabafo do LinkedIn? Ele começou a falar que é um absurdo, que não sei o quê, que não sei o que lá. Esse cara foi parar em tudo quanto é revista. E no final, ele foi contratado por essa empresa, esse aplicativo, que é o iFood, se não me engano, para ser engenheiro do sistema deles. Que legal, muito bom. Olha que interessante isso, né? Mas é um mercado assim, com muita exigência, né? E as pessoas estão tendo que... eu até fiz um post também recentemente, Marcel, porque eu falei, gente, a gente está com tanta exigência que a gente não dá conta mais, você entendeu? É assim, você tem que ter 1001 habilidades da pós-pandemia, do futuro, de não sei o quê, e você tem que ser, você não pode mais ser, agora você não pode ser mais resiliente, você tem que ser o antifrágil, né? Que não é mais suficiente. Resiliente é coisa do passado. Agora você tem... Não é mais, você tem que cair, levantar, dar um duplo carpado de costa e, cara, você tem que fazer acontecer. Então, assim... A gente dá conta? A pergunta é essa. E tem um outro ponto, na verdade eu tenho até uma outra pergunta, mas tem um outro ponto também, né? Hoje se exige um estagiário com 30 anos de experiência, uma cadeira ergométrica em casa, e com mobiliário e com tudo isso, para você pagar R$ 1.200 pro cara. Mas, Eliette, uma geração mais nova, essa geração mais nova que hoje está entrando no mercado de trabalho,
que na minha época e na nossa geração era, cara, você tem que dar tudo pelo seu emprego e você tem que fazer o máximo e você tem medo do seu chefe, altamente hierárquico, comando e controle, que ainda persiste nas maiores organizações e que na minha cabeça não entra, mas porque eu vejo uma galera nova entrando no mercado de trabalho que não é mais isso. Na verdade, ele quer escolher onde ele quer trabalhar e ele quer enxergar propósito. Não. Que essa empresa seja socialmente responsável, que essa empresa valorize, e se ele não gostar, ele vai sair fora. Então, eu te pergunto, essas empresas estão ferradas, elas estão lascadas, porque elas não vão conseguir se transformar na mesma velocidade que essa galera, daqui 10 anos esses caras estão no cargo gerencial. Como que as empresas vão se transformar e desinstalar, como diz o Alvin Toffler, né, o ignorante do futuro, que agora já é presente, não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não tem a capacidade de desaprender para reaprender. Como que a gente faz esse depara para as empresas? Porque se elas não fizerem isso, vai ter um caos no mercado de trabalho daqui a pouco absurdo, porque simplesmente o que elas exigem versus o que elas oferecem não faz o menor sentido, e essa galera mais nova não está nem aí para isso. Como é que você enxerga? Eu estou sendo muito caótico e muito pessimista no cenário ou é bem por aí mesmo? É bem por aí mesmo. Na verdade, o que acontece? Existe um movimento já... Aquilo que eu falei, né, Marcelo? A gente não... Assim, tem uma pergunta que as pessoas fazem no processo seletivo, por exemplo, que não faz mais sentido para o mundo de hoje, né? Que é aquela famosa... O que você espera da sua vida, da sua carreira daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Geralmente você vê isso no processo seletivo. Só que as pessoas estão ficando, no máximo, 2 anos e meio nas empresas, tá? 2 anos e meio. A verdade é essa. Então, assim, o tempo de permanência dos profissionais mudou. As pessoas não estão ficando mais 5 anos, 10 anos, a 2 anos e meio no máximo. Você pega as empresas de tecnologia, é isso. Então, por isso que a gente, assim, investir em carreira, as pessoas não estão, as empresas também não estão investindo mais, né? E aí o que acontece? Para você conseguir manter e reter esse profissional, você tem que investir cada vez mais em qualidade de vida, e trazer significado para o trabalho, porque as pessoas, o que acontece? Os bons profissionais, aquele profissional disputado do mercado, né? Ele não está mais preocupado com o salário, porque o salário é uma parte, né? Uma parte. Hoje as pessoas buscam equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. É isso que as pessoas querem, tá? Dentro das empresas. Então, se eu não tiver isso, eu vou para outra empresa. Se eu sou um profissional qualificado, indispensável para o mercado, eu não vou ficar numa empresa que não vai me oferecer condições mínimas para eu poder ficar ali, né? Então, a gente nem fala mais em questão de carreira de 20 anos, isso não existe mais, entendeu? As pessoas querem ter equilíbrio na sua vida pessoal e profissional. E por que isso? Porque a gente ainda é fenômeno da pós-modernidade, porque a gente vive um mundo onde a gente vive a angústia do futuro, da incerteza. A gente quer trazer para a nossa vida mais equilíbrio hoje, porque a gente não tem isso, né? A gente não tem mais isso. Então, é o que a gente busca eternamente. E aí a gente vê um movimento de mercado no sentido dos RHs cada vez mais se preocuparem em questão de na experiência do colaborador, employer brand, como é que eu faço para fazer uma empresa ser atrativa para os olhos desse profissional, como é que eu trabalho uma cultura onde a pessoa se sinta pertencida, mas ela sinta também que ela tem um significado ali dentro, que ela vai se realizar profissionalmente, que ela tem um bom ambiente de trabalho, que ela vai... porque, assim, hoje a gente vê muita empresa, viu, Marcelo, que tem muito marketing, tá? Às vezes, você iria ficar impressionado se eu te falasse aqui as empresas que você vê no LinkedIn, que você olha e fala assim, nossa, essa é a empresa que eu amaria trabalhar, e não é. Não é. Não é porque eu sei, porque eu lido com profissionais que trabalham nessas empresas, e eu sei que não é. Eu sei que é uma cultura que é vendida como sendo uma cultura maravilhosa de trabalhar lá dentro, mas é um grande nível de competição, altíssimo, tá? Que as pessoas não dão conta. Então, assim, muito, assim, é muita exigência de você, nessa cultura, de você conseguir
trazer meta para a empresa, de você, como é que eu falo? De atingir meta. Com metas altíssimas. Tem uma coisa, Eliette, que eu digo que cultura não é aquilo que está na parede ou que está no livro, né? Mas é como as pessoas agem. Então tem empresas que se dizem super inovadoras, mas quando o cara erra, ele é demitido. Sendo que a principal parte da inovação é você errar, aprender rápido com o seu erro, corrigir e poder mudar. Exatamente. Então eu percebo muito que a cultura da empresa é aquilo que escrevem. E não tem problema, se a empresa exige resultado, tem gente que adora trabalhar assim, né? Você vê para Bolsa de Valores absurdamente uma outra velocidade, não tem problema. Mas eu digo muito, eu vejo muita empresa, por exemplo, no Dia da Consciência Negra, fazer uma campanha linda, maravilhosa, ou no Dia das Mulheres, fazer uma campanha linda e maravilhosa, e quando você vai ver no quadro de funcionários dela, quantos negros estão em cargo de liderança, ou quantas mulheres estão no cargo de liderança? Ela tem uma equidade salarial? Então a gente está mudando para uma era, na minha opinião, e eu quero a tua opinião também, que eu não sou especialista como você nesse assunto, mas a gente está mudando para uma era que a gente precisa de mais genuidade. A gente precisa de mais coisa transparente e clara, e as pessoas estão questionando isso. Então, a minha grande... não sei, o cataclisma que vai acontecer no mercado de trabalho é que eu acho que vai se inverter a pressão. A pressão sempre foi, a empresa tem poder porque ela gera emprego, e o funcionário, o coitadinho, tem que se rastejar para conseguir o emprego e sustentar isso, vem da época desde a Revolução Industrial. E me parece que agora as empresas estão tentando se virar para tentar atrair jovens talentos que só querem trabalhar em startups ou em empresas que têm uma mentalidade diferente, onde não é o do comando e controle, onde é uma mentalidade inovadora, onde ele pode ter autonomia, errar, tentando acertar, e onde ele encontre um propósito nisso. Então, eu acho que é essa galera que é o high potential, é essa galera que vai ser a maior quantidade de pessoas no mercado de trabalho. E aí, será que um dia vai se inverter que o LinkedIn, as empresas vão ter que se cadastrar e gerar conteúdo, e você vai falar, esse aqui eu não tenho o meu perfil, eu não vou trabalhar. Não sei se eu estou viajando muito e também se é tão fantasioso assim, mas passa isso muito pela minha cabeça, porque eu estou vendo isso acontecer de uma forma muito real. O que tu pensa disso? Eu penso que existe, sim, uma pressão muito grande. Assim, as empresas são pressionadas a serem diversas, por exemplo, porque o mundo atual não aceita mais preconceito. Então, aquelas empresas que ainda estão navegando naqueles modos, né, naqueles modelos mais antigos, onde tinha aquela cultura do machismo, sabe? De líder, eu mando, você obedece. Essas coisas que faziam parte do passado, isso não funciona mais e não vai funcionar mais. Essas empresas vão ficar para trás e elas vão ser comidas com farinha, pelo menos já estão, né? Já estão, a verdade é essa. E aí, o que acontece? Os melhores profissionais vão para essas empresas que têm toda essa cultura, que é uma cultura que preza mais pelo equilíbrio, que preza mais, mas tem que ser algo coerente, não é vendido, porque quando é só o marketing, as pessoas também percebem e as pessoas correm. Então, as empresas que não perceberem ainda essa movimentação por parte dos profissionais, porque os melhores talentos vão para essas empresas que realmente oferecem isso. E aí, o que vai acontecer? As empresas elas não vão conseguir competir com isso, né? E assim, uma empresa é formada por pessoas, é formada por profissionais, por talentos. São eles que vão... aqueles profissionais que são inovadores, aqueles profissionais que têm as características que hoje o mercado pede, são profissionais bem disputados pelo mercado, né? Todas as empresas querem, né? Aquilo que ele tem de conhecimento dentro da sua área de atuação é super importante hoje. E tem essa competição mesmo, tem essa competição. E o que você falou está certo. As empresas daqui a pouco, né? Elas vão estar lá no... É lógico, hoje a gente está vivendo um momento diferente, tá? A gente está vivendo um momento que a gente tem uma grande demanda de profissionais no mercado, porque a gente está vivendo uma crise, né? Então, a gente tem profissionais bem qualificados, e quando a gente está nesse momento de crise, o mercado se comporta de maneira diferente. Então, o profissional, ele não tem muito poder de negociação, né? Ele não consegue, por exemplo, chegar numa empresa e falar, eu quero que a empresa me ofereça isso, 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 a não ser que seja mosca branca, né? Que a gente fala mosca branca, ele consegue, mas a grande maioria de nós que tem as qualificações que muitas pessoas têm,
eles não têm esse poder de negociação nesse momento, tá? Então vão ter que, muitos se submetem a ganhar salários menores, a trabalhar em empresas que não gostariam de trabalhar. Então isso varia muito de acordo com a sua qualificação, não só a qualificação técnica, como também comportamental, né? Você já sofreu da síndrome da abertura do Fantástico, Eliette, alguma vez? Sabe, quando começa a tocar a música do Fantástico, naquela tremedeira, você fala, Jesus, vai começar mais uma semana infernal. Você já sofreu disso? Porque para mim isso foi... na verdade, eu fui empreender por uma necessidade, no momento de desemprego, porque eu queria testar isso. Mas tem muita gente que o cara muda de emprego e o problema é sempre com a empresa. E eu digo, quando todo mundo está errado, o errado é você. Então, talvez isso também seja o momento de você pensar, desculpa, se o problema é você, talvez valha a pena você repensar no empreendedorismo. E como é que você enxerga que essa transição, que tipo de skills você aproveita um no outro e quais os outros que você precisa desenvolver para empreender caso você esteja trabalhando? Bom, eu acho que a gente precisa... A questão é o seguinte, quando a gente fala de desenvolvimento de skills, né, a gente parece ser uma coisa simples, mas não é. Na verdade, assim, eu ouço muito pessoal, ouço e leio, né, as pessoas falando muito de mudança de mindset. Ah, eu vou mudar meu mindset. Como se fosse a gente ir ali no workshop, numa imersão de 2 dias, mudei meu mindset. Olha, agora eu tenho outro mindset, novinho, tá? Esse aqui é diferente, melhor, mais bacana. Mas não é assim que funciona, porque imagina só, eu tenho 50 anos, né? E quando a gente fala, tem um livro do Daniel Goleman, que é Inteligência Emocional, que ele fala de mindset. Aliás, ele fala de mindset antes do livro Mindset, o famoso, Da né? Que Carol inclusive Dweck, né? antes desse livro ele já falava de mindset. E aí o que ele fala nesse livro, né? Que a formação do nosso modo de enxergar e de ver o mundo, ela tem alguns aspectos. Aspectos do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista biológico, né? A nossa fisiologia, as pessoas que a gente conviveu, as experiências que a gente teve ao longo da vida, a nossa linguagem, o modo como a gente processa e como a gente recebe as informações, tudo isso faz parte do nosso mindset. Então, eu cheguei aqui com 50 anos com esse modo de enxergar e de ver o mundo, que foi uma construção que eu construí para chegar até aqui. Lógico, eu não tenho mais o mesmo modo de enxergar e de ver o mundo como eu tinha quando eu tinha 15 anos, né? Eu sou outra pessoa, com outras... Mas tudo isso é um repertório que eu criei, né? Que eu me trouxe até aqui. Então, não é assim, você vira para a pessoa e fala assim, olha, as pessoas perguntam muito isso, né? Como é que eu faço para treinar skills comportamentais? É na vida, é na vida. É você errando, é você acertando. É você convivendo com aquela pessoa que pensa diferente de você. É você trabalhando no teu negócio e, às vezes, no começo, você vai ter que aprender essas competências comportamentais porque você vai ter que inovar, porque você vai ter que começar a enxergar o mercado, você vai ter que, assim, vai ter que ter um pensamento mais estratégico, você vai ter que trabalhar a sua comunicação, você vai ter que trabalhar poder de negociação, você vai ter que trabalhar uma série de competências que pode ser que você não tenha hoje aqui. Mas isso não vai ser assim, não vai ser assim, entendeu? Isso vai demorar, né? Então você vai apanhar muitas vezes. Eu, por exemplo, eu sempre fui da área de recursos humanos. Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva. Não vou dizer que eu era tímido, porque o tímido, ele é uma característica que ele até é uma característica que até, como é que eu vou te dizer, assim, as pessoas sofrem, né, com a timidez. Por quê? Porque a pessoa tímida, ela evita assim, ó, encontros sociais, tá? Ela tem dificuldade de habilidade social mesmo. Então, ela não quer conversar com as pessoas, não quer ir em festa, ela não quer, né? Então, ela evita. O introspectivo, ele já é diferente, é uma pessoa que ele vai em encontros sociais, ele conversa com as pessoas, só que ele é uma pessoa que analisa mais, ele analisa mais o outro, ele analisa mais as situações, ele é uma pessoa que guarda mais os seus sentimentos, ele não fala muito, né? E aí, dentro da área de recursos humanos, trabalhando com pessoas e sendo uma pessoa introspectiva, eu tive algumas dificuldades.
Por quê? Porque eu tenho que lidar com pessoas, eu tenho que interagir com as áreas, eu tenho que trabalhar em situações onde lidar com pessoas é muito importante, porque a minha é o que eu gosto de fazer, né? Então, eu tive que desenvolver isso. Eu fiz curso de oratória, mas o que eu aprendi de verdade foi na vida. Foi conversando, foi, é, foi assim, foi indo de encontro às situações, foi indo de encontro ao confronto com aquilo que é a minha limitação, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das redes sociais, né? As redes sociais são lugares onde você não exercita as suas habilidades sociais. Por quê? Porque ali a gente evita o confronto, a gente conversa com pessoas que pensam como a gente exclui, bloqueia, você não. É na vida real que você vai lidar com essas situações, que você vai ter que usar seu poder de negociação, que você vai ter que aprender a lidar com os seus temperamentos e lidar com o temperamento das pessoas. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas que pensam diferente de você e você vai ter que aprender a trabalhar a sua comunicação, obviamente que existem maneiras de você, assim, acho que o mais importante é você ter autoconhecimento. Então, assim, o que eu preciso para ser um empreendedor? Né? O que eu preciso? Eu preciso de algumas características, negociação, eu preciso lidar com pessoas, eu preciso, tem uma série de características, então eu posso descobrir se eu tenho essas características através de um processo de investigação, de assessment, por exemplo, e eu posso investir nessas características. Então, eu quero desenvolver isso daqui porque é importante para o que eu faço, o que eu gosto de fazer. Foi o que eu fiz. Né? Então, eu trabalho na área de RH. Comunicação é algo super importante para mim. Se eu não desenvolver isso, se eu não melhorar isso, talvez eu não tenha os resultados que eu quero ter. Né? Talvez eu não consiga chegar onde eu quero chegar. Então, o que eu preciso? Eu preciso, primeiro, ter autoconhecimento, eu preciso entender o que é isso. Eu posso ler, eu posso comprar um livro, Daniel Goleman, o Mindset, e tantos outros livros fantásticos, maravilhosos, que você vê como ser um líder inspirador, como ser capacidade de liderança, é super importante para todos nós, né? A gente desenvolver isso é super importante. Mas, assim, não é na teoria, é na prática, é você executando isso todos os dias, é você lidando com isso, é você lidando com pessoas, é você entendendo. Você precisa ter a teoria para você entender onde é que você precisa melhorar, mas você precisa praticar, porque é a prática do dia a dia que você vai conseguir construir isso, entendeu? Perfeito. Eliette, eu tenho uma coisa também que me incomoda um pouco sobre carreira, né? Tem algumas carreiras, algumas pessoas que acabam ficando, o mercado esquece dessas pessoas, né? Então, por exemplo, mães. A mulher, quando ela vira mãe, muitas vezes ela precisa de um tempo maior para uma adaptação, super compreensível, tanto que em países considerados mais desenvolvidos você tem um período maior de maternidade. E eu tenho várias pessoas que eu conheço e próximas de mim que depois que foram mães tiveram mais dificuldades de voltar ao mercado de trabalho, porque é uma experiência que te transforma, né? E aí o mercado, e eu já vi muito, ainda existe um machismo muito grande de achar que a pessoa vai ter que levar, negócio que na minha cabeça quase não entra, mas que existe ainda bastante. Então, esse... E você tem ali uma quantidade de profissionais absurdamente competentes, e elas voltam transformadas com uma consciência do ser humano, uma percepção mais aguçada, e que deveria ter um valor gigante para as empresas, e elas simplesmente são ignoradas em alguns momentos. Assim como os 50 a mais, né? Então, profissionais acima de 50 anos, se você está desempregado hoje, acima de 50 anos, a sua empregabilidade é muito baixa. E é meio que a gente desperdiçar um nível de talento tão interessante, porque eu conheço gente com uma cabeça de velho que tem 20 anos e conheço gente com 60, 65, 70 anos, com uma energia, uma disposição, uma capacidade de reinvenção muito maior do que um jovem de 20 anos. Por que essas carreiras ou essas pessoas foram tão deixadas de lado e essa é quase que uma displicência ou ignorar um potencial profissional tão grande, tão grande. Por que isso aconteceu e como que a gente consegue? Tem solução para a gente resolver isso? Como é que a gente aproveita melhor esses profissionais? Como é que a gente faz essa ponte, reconecta esses profissionais com o mercado de trabalho que acabam, às vezes, empreendendo pela falta de opção de voltar, sendo que ele poderia ser mais feliz, às vezes, voltando para o mercado e o mercado conseguir aproveitar muito melhor ele do que simplesmente saindo contratando outras pessoas. O que você acha disso?
Não, eu acho que está perfeito, Marcel, porque assim, o que que acontece? Ontem eu falei sobre isso numa live, né? O que que acontece? Eu fiz um post sobre uma vaga, e assim, meus posts, assim, eu acho que as pessoas me acham até muito polêmica, né? Porque eu faço posts para falar de coisa, eu toco na ferida. Mas são assuntos que precisam ser levados, né? Esse anúncio, o que que falava no anúncio? Era um anúncio de uma empresa descolada, talvez uma startup, falando que queria um profissional bacana e que esse profissional ele tinha que ter o espírito jovem. Aí eu fiz uma provocação. Eu fiz uma provocação. Eu perguntei para as pessoas o que que é um espírito velho e o que que é um espírito jovem. E as pessoas responderam para mim nos comentários, cada um falou uma coisa, foi uma festa, né? Quem já E aí, reencarnou umas 10 vezes é um espírito mais velho, né? o que que eu cheguei à conclusão? De que a gente cria muitos estereótipos em cima da palavra velho. Porque se você pegar a palavra velho no dicionário, você vai ver que está escrito assim, que velho diz respeito ao tempo das coisas. É um tempo cronológico. Ou seja, o velho ele tem mais tempo do que o novo. Em nenhum momento a palavra velho diz que velho é alguém que parou no tempo, que não quer aprender, que não tem entusiasmo, que não tem energia, que não tem isso, que não tem aquilo. E se você olhar em qualquer lugar, a definição de velho não é isso, mas é isso que a gente fala, não é? As pessoas responderam isso. Porque velho não tem entusiasmo, porque velho não quer aprender, porque velho não sei o quê, porque velho não sei o que lá. Obviamente que quando a gente fala do processo de envelhecimento, a gente está falando de situações que todos nós vamos viver ao longo da nossa existência, que são, assim, são situações que são inevitáveis, né? A gente vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai ter um declínio físico, a gente vai ter um declínio intelectual e cognitivo, que é natural da nossa existência. Só que o mercado de trabalho, para o mercado de trabalho, você já é velho muito cedo. Você já começa a sentir com 40 anos que você já não serve mais. Se E igualou à assim, o carreira de processo... jogador de futebol, né? Parece que é com a carreira de jogador de futebol. 40 anos você já não sai mais, vai empreender, meu Exatamente. filho, e tem uma mão de obra. A expectativa de vida só aumenta, ou seja, você Uhum. acumula experiência, você está tendo mais qualidade de vida e simplesmente a gente está desperdiçando esse talento, Liette. Eu fico impressionado com E isso. aí o que que acontece? O processo de envelhecimento, ele é diferente, ele é individual, portanto, ele é diferente para cada um de nós. A gente pode ter uma pessoa com 80 anos, super ativa, que está trabalhando, que está estudando, de repente está à frente de uma empresa, comandando uma empresa com 80, 90 anos, e a gente pode ter uma pessoa com 50 que não está tão bem assim. Eu estou com 50 anos e estou super bem, cada dia aprendendo mais, cada dia, óbvio, tem alguns problemas físicos que a gente já vai sentindo, mas eu estou me sentindo super bem, eu só vou parar de trabalhar quando o meu corpo disser para mim, ele chega, ó, já deu. Você chegou no momento que para, você tem que ficar ali quietinha, descansando, sabe? A vida deveria ser isso para todo mundo, né? Mas não é. Na verdade, o mercado já fala para você, você está velho, com 40 anos, olha, você já não serve mais para gente. E aí, o que que acontece? A gente está vivendo cada vez mais. A expectativa de vida das pessoas hoje, a pirâmide inverteu, né? Se você pegar aquela pirâmide do IPEA lá que eles mostram, antigamente a gente tinha muito mais pessoas jovens na base. E a base vai ter muito mais pessoas velhas daqui até 2040. E a perspectiva de aposentadoria está ficando lá para frente, né? Está ficando cada vez mais. Mas sabe uma coisa? Ontem eu fiz uma live com o diretor de recursos humanos da Uzi Minas, que a gente estava falando sobre os programas de diversidade da empresa. E um dos programas dele é de gerações. E eu tenho percebido uma movimentação no mercado no sentido de trazer esses programas de gerações para dentro das empresas que não existiam até alguns anos atrás. Isso é ótimo, isso é um ótimo sinal. As empresas já se tocaram que elas têm que começar a investir nisso, e isso é um processo top-down, tá? Você vê, começa as empresas maiores, quando você vê as empresas menores vão ter que também começar a se movimentar nesse sentido. Eu estava olhando na internet, acho que foi no LinkedIn, eu vi um vídeo de uma empresa fazendo uma propaganda da cartilha de diversidade, do programa de diversidade dela e não sei o quê, e tinha um vídeo. E esse vídeo aparecia pessoas de todas as raças, de todos os sexos,
de todos os gêneros, né? De diversas etnias, enfim. E não tinha um velho ali, uma pessoa velha. Até fala, você já percebeu que a gente não fala velho? A Idoso. gente tem medo de falar velho. A gente fala idoso, a gente não fala velho. Porque velho é uma palavra pejorativa, é um negócio louco isso, gente. Então, assim, a gente até tem medo de falar velho, mas a gente vai envelhecer. E aí eu escrevi lá, eu acho que eu não escrevi a palavra velho justamente para não dar essa má impressão. Eu coloquei assim, sentir falta de pessoas idosas nesse vídeo. E assim, é isso, né? Então a gente vê que as empresas estavam investindo muito na diversidade, sem esquecendo essa questão da diversidade etária, mas eu tenho percebido uma movimentação de mercado no sentido de investir em gerações. Agora, o que eu falei com o César ontem, que é esse diretor da Uzi Minas, né, que sensacional essa live, depois assiste, porque é muito boa, sabe, ele é muito bom, assim, a live com ele é muito boa. E ele falou o seguinte, eu falei o seguinte para ele, eu falei, também não adianta a gente fazer programas, porque os poucos programas que a gente tinha no passado, né, para investir nos profissionais acima de 50, 60 anos, eram aqueles programas onde você colocava as pessoas em cargos operacionais. Vamos criar aqui um programa de gerações aqui, e vamos criar uns cargos de atendente. Vamos criar uns cargos aqui para colocar essas pessoas. Tem muita empresa que faz isso, coloca o cara como atendente na recepção, sabe? Para mostrar para todo mundo que ele se preocupa com o idoso. Aí coloca o cara já na recepção, que é justamente para todo mundo ter essa percepção. Mas, poxa, a pessoa chegou até uma certa idade, estudou, fez vários cursos, aprendeu línguas. Ela se sente subaproveitada nesse momento, você entende? Porque o que sobrou para mim? Sobrou esses cargos. A gente precisa de programas que efetivamente aproveitem as pessoas Sem dentro das dúvida suas nenhuma. potencialidades. Você percebe? Sem dúvida Aí, nenhuma, te dou toda a razão. oi? Não, te dou toda a razão. Eu acho que é isso, é aproveitar o potencial. Não pode ser pela pena, pela dó, pelo movimento. É que nem eu falo o negócio da diversidade. Todo mundo está falando muito de não, a gente tem que contratar trans, tem que contratar gente da periferia, porque senão vão ver a gente mal. Não é porque se vão ver mal você. É porque essas pessoas têm um repertório de solução de problemas diferente do meu, do seu. E tá aí a riqueza e a beleza da diversidade. Não é só um buzz. Ah, vamos contratar agora. Não, não é, porque é muito mais rico. Se você pegar 8 homens brancos, heterossexuais de classe média, com ensino privado, e colocar numa sala para resolver um problema, e daí esse mesmo problema numa outra sala, para um trans, para um gay, para um rico, para um pobre, para um negro, para um branco, para um índio. Essa mistura vai ter muito mais visões debruçadas sobre aquele problema e, com certeza, a solução vai ser muito mais criativa e rica. Então, para mim, o grande barato do futuro e o desafio das empresas é como é que eu atraio uma galera nova que busca propósito, que vai trazer um lado inovador, uma galera já totalmente plugado no mundo super diferente, que para mim, que nem eu tenho um filho de 7 anos, para mim já é um outro ser humano, não é a mesma raça humana que eu, é completamente diferente, já funciona diferente as conexões cerebrais. Como é que eu consigo colocar esse cara, mas eu também consigo botar um cara de 60 anos, 70 anos, que tem uma baita experiência e aproveitar o melhor dos dois? Esse, para mim, é o grande desafio. Tem uma pergunta da Regina Rodrigues aqui que eu não queria deixar de passar, Eliette, que ela fala, Eliette, um professor prospectar vagas em empresa é visto de que forma pelas organizações e recrutadores? Um profissional que o quê? Eu não entendi. Um professor prospectar vagas em empresas é visto de que forma pelas organizações e recrutadores? Um professor. Você quer, mas assim, depende muito do contexto, né? Esse professor ele só trabalhava como professor, ou ele também tinha uma empresa, dava aula à noite, ou ele era só Pelo que eu professor? entendi, pelo que ela não mandou na pergunta, se ela puder mandar aqui para esclarecer, mas pelo que eu imaginei, talvez seja um professor de carreira, né, que foi sempre professor e que talvez queira buscar um lugar na carreira. Aí, acho que se você puder responder dessa forma, aí qualquer coisa ela corrige a gente aqui, pode ser? Tá certo. Bom, vamos partir do seguinte pressuposto. Hoje a gente está vivendo um mercado. Mas antes de responder essa pergunta, deixa eu só falar da mãe que eu acabei não Ah, falando, lógico. né? Desculpa, pode falar. Mas eu vou responder, tá? Na sequência. Bom, em relação à mãe, outra coisa que a gente percebe muito também, e você falou super bem, porque assim, a mulher, quando ela tem o filho, quando ela é mãe, ela consegue
desenvolver muitos skills que são importantes para as empresas. Liderança, saber negociar, com principalmente filhos pequenos, né? Você Empatia. aprende isso, empatia, sabe, lidar com várias situações de pressão. Então, assim, são competências comportamentais que as empresas precisam, né? Mas, novamente, as empresas são muito imediatistas, preocupadas, porque essa mãe vai sair, vai precisar levar o filho no médico, como se, né, outras pessoas não saíssem, não ficassem doentes. Mas é aquela coisa de pensar só no ponto de vista da empresa, sem pensar no ponto de vista da profissional, que vai também ser uma ótima profissional, independente de tudo isso. A gente também vê no LinkedIn, às vezes, o que eu também acho errado, algumas coisas nesse sentido de fazer muito marketing, né? Então, pega uma mãe que está lá e está grávida e pega e coloca lá na fotinho do LinkedIn, ó, estamos contratando uma grávida, para mostrar para as pessoas que ó, é uma empresa inclusiva, diversificada, tem diversidade e tudo mais, né? Sabe? Tem isso aí. É ruim isso. Mas tem. Então, assim, a gente, assim, só que eu volto a falar, as pessoas estão muito ligadas nesse tipo de coisa. Você está fazendo marketing, isso é muito perigoso, porque isso vai aparecer. Você vai lá, vai pegar uma mãezinha, tirar uma foto que ela está grávida, que a gente está contratando e não sei o quê, e amanhã vai aparecer alguém que vai falar, mas não é bem assim. Ou no próprio post que você está fazendo, aparece alguém lá no post embaixo falando assim, olha, essa empresa aí que está falando que está contratando a grávida já mandou embora não sei quem, não sei quem, não sei o quê. As pessoas falam. E hoje a gente tem o Glassdoor, né? Aquele site que as pessoas colocam lá, tudo que elas pensam das empresas. A internet não é um lugar mais que a gente consegue esconder as coisas. Então, se a empresa não for transparente, que é aquilo que você falou, se não for coerente discurso e ação, meu querido, você está ferrado, para falar português correto. Mas vamos lá à questão do professor, né? Ó, a Regina complementou aqui, ela falou, complementando, docência paralela com anos de experiência em organizações. Só para complementar a pergunta dela. Tá. Então tá, então não é. Mas aí eu já aproveito e já falo das duas situações. Se você é um Perfeito. professor que passou a vida inteira na área acadêmica e você quer entrar no mercado, dentro da sua área de atuação, dou aula de marketing. Quero entrar no segmento, né? Quero entrar na área de marketing dentro de uma empresa. Você vai ter mais dificuldade, porque as empresas, como eu falei, a gente está vivendo um momento do mercado que é um momento que os profissionais não têm muito poder de negociação, porque a gente vê, tem uma grande quantidade de profissionais disponíveis, né, e a gente uma quantidade de vagas pequena. Então, na hora de escolher, o que as empresas elas preferem? Pegar o profissional pronto. Eles não querem investir, ter que treinar, ter que esperar esse profissional se adaptar ao mercado. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vive hoje. A gente não vivia isso há anos atrás. Eu vou te falar que em 2012, a gente vivia pleno emprego no Brasil e a gente não tinha essa situação. Tá? Eu trabalho em RH já há mais de 25 anos e eu posso dizer com vocês, com segurança, que isso é uma fase que a gente está vivendo em função desse alto índice de desemprego. Então, as pessoas que não estão tão capacitadas, elas estão sofrendo mais hoje esse momento de mercado. Tá? Se você é um profissional que você dá aula à noite, mas você trabalha de dia numa empresa, tranquilo, isso não vai representar uma ameaça para você, tá? Você pode muito bem colocar isso no teu currículo, falar isso na entrevista, olha, eu dou aula à noite, mas eu desempenho meu trabalho durante o dia, tranquilo, não tem problema nenhum. Tá, muito bom, Eliette. Tem mais uma pergunta aqui que alguém mandou, é a última pergunta e a gente vai encerrar. Como saber que o meu currículo está atraente, da Thalita Molinero? Como o seu currículo está atraente? Vou dar uma dica aqui super importante para quem... E essa é uma dica de ouro, tá, gente? Essa é uma dica que eu não costumo dar. Bom, hoje a gente está vivendo um momento que as empresas, no recrutamento e seleção, elas estão trabalhando com software de recrutamento. O que é o software de recrutamento? É o HS, né? Aquele software que ele vai avaliar o que você tem no seu currículo, o que a vaga está pedindo, e vai fazer o cruzamento dessas informações para entender se você
está dentro das expectativas da empresa. Geralmente as empresas estão utilizando isso para evitar, para automatizar os processos e fazer com que esses processos ganhem em termos de rapidez, né? Às vezes até de pessoalidade, de viés, né? Porque às vezes você pega o currículo e você fala, esse aqui não foi a cara dele, esse aqui não gostei, esse aqui não sei o que, não existe isso, né? O processo automatizado, via de regra, ele tem menos vieses. Mas, lógico, a gente não consegue tirar os vieses porque existe o viés do algoritmo, né? O que é o viés do algoritmo? Por exemplo, você coloca lá que eu quero o profissional da Universidade XYZ, isso é um viés, tá? Isso é uma discriminação que pode ter no processo seletivo e a gente nem sabe, porque as empresas não falam esse tipo de coisa, tá? Mas, via de regra, uma dica que eu dou para você que está buscando recolocação, sempre quando você for ver uma vaga, procura olhar as palavras-chave. O que tem nessa vaga? Se está no teu currículo. Se não tiver, coloca para você antes de você enviar, porque a maioria das pessoas não faz isso. E eu vou te falar, todos os sites estão utilizando isso. O LinkedIn utiliza isso. Eu fiz uma live com o Milton Beck, que é diretor, que é CEO do LinkedIn, e a gente estava falando sobre análise de dados, e ele falou para mim que o LinkedIn utiliza análise de dados. Por quê? Porque 60% do faturamento do LinkedIn, ele vem de empresas que anunciam vagas lá, né? E essas empresas não querem receber currículos para elas ficarem triando. Elas querem receber currículos que estejam dentro do perfil da vaga. Então, são utilizadas soluções de inteligência artificial, de análise de dados, para poder chegar no teu currículo, no teu perfil. Então, é muito importante que você perceba, teu perfil do LinkedIn está completo, está com todas as informações, seu currículo está com todas as informações, mas não é só isso. Quando você pegar a vaga, olha lá as palavras-chave. Se não tiver no teu currículo, se não tiver no teu perfil do LinkedIn, coloca. Dá trabalho? Dá trabalho. Você vai ter trabalho para fazer isso. Mas é o que vai, assim, não vou dizer garantir, porque não existe garantias, mas vai aumentar a sua chance de ser chamado para uma entrevista. Se a pessoa não quiser ter trabalho para preparar as informações para arrumar um trabalho, aí lascou de vez. Olha lá o João Furlan chegando aí, valeu. Eliette, vamos lá para o bloco final. Eu queria fazer um ping-pong com você. Meu momento Marília Gabriela, sabe? Para eu conseguir extrair, você deixar algumas dicas. Primeiro, o que é empreender para você? Olha, empreender para mim é você ter o seu próprio negócio, você inovar dentro da sua área de atuação, buscar oportunidades alternativas no mercado. Qual que é a rotina de trabalho que você não abre mão? Fazer mindfulness, acender meu incenso e escutar música. Que beleza. Eu ia perguntar a rotina de vida pessoal que não abre mão, mas eu acho que está misturado aí as duas na mesma, né? Quais ferramentas de trabalho indispensáveis atualmente na gestão do seu negócio? Como que é o quê? Desculpa. Quais as ferramentas de trabalho hoje são indispensáveis para a gestão do seu negócio? Ferramentas de trabalho que são indispensáveis para... Olha, eu tenho que ter agenda, eu tenho que ter o meu planejamento, que eu faço todos os anos em relação ao meu trabalho. E eu tenho alguns métodos que eu utilizo também, de gestão do tempo. Isso para mim é super importante, porque eu não sou uma pessoa muito, vamos dizer assim, organizada e focada. Eu gostaria muito de ter. Então, isso é algo que eu tenho que trabalhar durante todo o tempo. Eu trabalho com redes sociais e assim, é muito fácil você se distrair nas redes sociais quando é o seu trabalho, né? Então, eu tenho que ter uma rotina muito específica. Eu tenho que entrar de manhã, fazer o que eu tenho que fazer, sair e não entro mais na rede social, porque senão eu vou me dispersar. Que legal. Um livro que você indica para quem está com a chave emperrada ali, que não sabe se vira ou não vira, ou que possa despertar algum insight para você virar a chave? Bom, vamos lá, deixa eu ver. Eu acho que o Inteligência Emocional é um livro que eu acho que todo mundo, é obrigatório, todo mundo tem que ler. Daniel Goleman, né? Daniel Goleman. Perfeito. Onde você se nutre de informações? Onde que eu encontro o quê? Onde você se nutre de informações? Bom, eu sigo algumas pessoas. Eu gosto muito de filosofia.
Então, eu sigo o Zizek, por exemplo. Mas o Zizek, na verdade, ele nem se pronuncia, eu não sei pronunciar o nome dele, então eu falo Zizek. Mas ele é um filósofo dos tempos modernos. E como eu gosto muito de filosofia, então eu leio Zizek, eu leio também Nietzsche, eu gosto bastante dos filósofos tradicionais. Eu fiz direito, né? Então eu gosto muito de sociologia, filosofia, psicologia. São assuntos mais técnicos, mas são assuntos que me interessam hoje. Quais os 3 perfis que você recomenda as pessoas a seguirem nas redes sociais? 3 perfis, vamos lá. Na rede social tem a Mayra Reis, que eu gosto muito dela. Ela fala de diversidade, eu não sei se você conhece. Conheço. A Mayra Reis, eu gosto muito do posicionamento dela, porque, embora assim, as pessoas... É o tal negócio, né? A gente escreve, a gente está sujeito às pedras e eu gosto da abordagem autêntica. Eu gosto de pessoas que fazem as coisas com um propósito, sem aquela coisa de você... eu estou fazendo para criar um personagem que vai agradar e dar like, e sabe? Então eu gosto dela. Eu gosto do o Alan Soares, que também fala sobre diversidade de luta racial. Não sei se você conhece também. Você conhece Conheço o também. Alan? Conheço. Adoro o conteúdo do Alan. É sensacional. O Alan, a Mayra. Deixa eu ver mais um terceiro. E tem a Flávia Gamonar, que eu gosto bastante também, né? Que a gente sempre faz eventos juntos. E ela é uma pessoa também que é mais autêntica e sofre por isso lá na rede, porque quando a gente fala as coisas que a gente pensa, a gente acaba levando pedrada. Mas é uma pessoa que também acredita que tem uma identidade, né? Que acredita naquilo que ela posta, sabe? Que legal. Se você tivesse dinheiro, se você não precisasse de dinheiro, se tivesse dinheiro infinito, como é que você passaria o resto da sua vida? Se eu não precisasse de dinheiro ou se eu tivesse dinheiro? Se você não precisasse de dinheiro, como é que você passaria o resto da sua vida? Bom, eu acho que eu estaria junto com as pessoas que eu gosto, as pessoas que são importantes para mim. Eu procuraria ter um pouco de paz, né, em termos de me livrar um pouco dessas... Quer dizer, na verdade, tudo isso eu já faço, né? Eu já não tenho dinheiro também, então vamos dizer que é o momento atual. Então, eu procuro me livrar desses, desses conteúdos tóxicos que a gente vê na rede, né? Às vezes, quando a gente abre a internet, eu não sei se você tem essa sensação, mas se você navega 10 minutos ali, você se contamina muitas vezes, né? E você começa a passar vários pensamentos. A gente, muitas vezes, a gente não para para pensar, a gente não para para observar os nossos pensamentos. O que aquilo está trazendo para o nosso corpo, né? Parece papo meio de guru, mas é real. Porque, assim, eu fiz psicologia positiva, né? Eu sou especializada em psicologia positiva. E a psicologia positiva, embora muitas pessoas acreditem que você está falando de felicidade, abraçar a árvore, saudar o sol, não é isso. Felicidade não é um estado pleno, linear e eterno, né? A gente vai ter momentos de tristeza, de alegria, mas isso aí dá para fazer uma outra live ainda para a gente falar do tema. Sim. Mas o que eu queria dizer com tudo isso é que quando eu fui estudar felicidade, eu já fiquei feliz por estudar felicidade. Eu achei o máximo. Eu falei, nossa, estudar felicidade, trabalhar com felicidade é o máximo. Mas aí, quando eu comecei a estudar, eu percebi que a felicidade é do ponto de vista da ciência, não é conto de fadas, não é aquela coisa de hashtag gratidão, sabe? É algo que é baseado em estudo científico, para você poder ter uma vida mais equilibrada, né? Que você consegue trazer mais felicidade, mas ao mesmo tempo entender que a sua vida não vai ser felicidade plena, né? O Nietzsche, por exemplo, ele fala uma coisa super interessante, que a gente não conhece, não consegue conhecer a felicidade se a gente não conhecer a infelicidade. Ou seja, eu só consigo saber o gosto de uma comida gostosa se eu conhecer o desprazer da fome. Então, eu preciso ter uma coisa para ter outra, né? Por isso a gente não consegue ter a felicidade plena. Porque se você vivesse na felicidade plena, seria como um looping de comercial de margarina, né? Você iria
implorar para ter momentos de felicidade, alternar momentos de tristeza, porque a tristeza, a frustração, é o que conduz a gente a realizar muita coisa, né? Que a gente tem hoje. Que legal. É isso. Eliette, qual a sua próxima virada de chave? Qual a minha próxima virada de chave? Bom, eu tenho alguns planos para minha vida. Pensar um pouco mais no futuro, ter um pouco mais de segurança, embora esse mundo não permita, né? Mas a gente faz um esforço muito grande para que isso aconteça e eu acho que todo mundo quer, né? Por mais que a gente fale que não, que a gente se adapta, a gente tem essa capacidade de se transformar, no fundo a gente está buscando segurança, né? Todo o tempo. Porque desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente morre, que a gente dorme, a gente está lutando pela nossa sobrevivência. E sobreviver significa também pensar no futuro. Que legal. Na verdade, a gente encerraria aqui, mas eu seria muito injusto com a Ingrid Esther, que participou o tempo todo aqui, mandou vários comentários. Então, vai para ela essa aqui. Qual a sua dica para quem procura o primeiro emprego, Eliette? Ela falou, me ajuda aí. Ai, ai. Não, ótima pergunta, muito boa mesmo. Eu costumo dizer que esses momentos de crise, quem sente mais a crise é quem está nas duas pontas do ciclo de carreira, né? É o profissional acima de 50 anos e o profissional que está iniciando também, né? Hoje a gente tem muitos programas de aprendiz, a questão é que eles são super concorridos, né? Então, assim, se você está numa universidade, por exemplo, você pode entrar naqueles programas que eles têm, né, das universidades mesmo, né, de empreendedorismo dentro da universidade. Eles têm alguns programas super bacanas que dão alguma visão mais prática do mercado, né? Que eu tô fugindo o nome do programa, mas geralmente toda universidade tem isso. Eu não sei, não é jovem empreendedor. É jovem aprendiz, alguma coisa assim ou não? Não. Fugiu o nome. Mas toda universidade tem isso, tá? Eu vou lembrar depois, eu coloco aqui nos comentários. Mas, enfim, são programas que as universidades têm para dar uma visão mais prática. Tem a questão do estágio também, que você pode fazer, que é essencial, tá? O estágio, ele é o momento que você vai conseguir ter uma visão mais prática do que você estudou, porque a teoria, ter só a teoria, realmente dificulta você entrar no mercado, tá? Para você já ser inserido no mercado. Investir bastante em networking, conhecer pessoas e fazer conexões que possam te auxiliar nesse momento. Então, seriam essas as opções, tá? Você investir no estágio, aprendiz, a questão de você fazer networking e aquele outro programa que eu não vou lembrar agora, mas eu lembro depois. Mas já falaram aqui, ó, tanto a Deise Andrade, aqui, super querido, e o João Folan falaram aqui que é empresa júnior. É isso mesmo. É isso. Ela só comentou aqui, ela comentou aqui que ela ainda não faz faculdade, tá, Eliette? Mas eu acho que ficaram boas dicas aqui. Eliette, super obrigado pelo bate-papo incrível que a gente teve hoje. Foi uma baita aula para mim, eu acho que para todo mundo assistiu. Como é que as pessoas te contatam? Deixe suas redes sociais, seus contatos para quem quer se conectar com você aí. Gente, deixa eu mandar um beijo para a Deise. Ai, minha linda tá aqui, tô vendo ela aqui, entrou agora. Queridíssima. E pena que ela entrou no final, né? Mas eu queria deixar os meus contatos. As pessoas me acham mais facilmente no LinkedIn. Eu estou como Eliette Oliveira, tá? Então, provavelmente você vai me encontrar com facilidade lá, porque Eliette não é um nome tão comum. Aqui no Instagram, eu estou como Eliette. Vou deixar aqui, né? Eliette Oliveira RH. Quem quiser, aliás, por favor, gente, me sigam no Instagram, porque eu vou começar a produzir conteúdo super bacana aqui, tá? Em vídeo também. Deixa eu colocar o arroba aqui, que fica mais fácil. Quem quiser me seguir pelo Instagram é aqui. Eu estou querendo investir bastante em Instagram a partir de agora, porque é um canal que eu quero investir bastante. Eu acho que o LinkedIn é um canal super importante também para mim, foi onde eu comecei, mas eu queria expandir um pouquinho para as outras redes. Eu tenho um canal também no YouTube, mas é um canal que está meio assim, vamos dizer, coitado, tá meio largadinho, porque, gente, não dá tempo, é muita coisa, assim, produzir vídeo, produzir conteúdo. Ah lá, foi a Ingrid também falando da empresa Júnior. Então, assim, você participar desses programas de empresa Júnior é super importante quando você... Tem muita empresa que olha isso, tá?
Que legal. Eliette, muito obrigado. Espero que todo mundo que tenha participado aqui, que vai escutar o podcast nas principais redes, tenha tido algumas reflexões, alguns insights, e que vocês tenham gostado e que a partir de hoje vocês tenham mais vontade e coragem para virar a chave de vocês. Se vocês quiserem se conectar ainda mais com a gente, nós temos um grupo no Telegram, o link vai estar na descrição desse episódio em todas as redes sociais. Não deixe também de enviar todos os comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, tudo @podcast Virando a Chave. Ou também a gente tem um site, www.podcastvirandachave.com.br. Se você quiser conhecer também um pouco mais sobre a minha rotina depois que virei minha chave, pode me seguir aqui ou lá no Instagram, @MarcelPenobre. No LinkedIn é só botar Marcel Nobre Podcaster, que vai te levar lá para o meu perfil. E também no YouTube eu também estou produzindo um canal que eu estou começando a acelerar agora, com várias dicas aí de empreendedorismo, inovação, vendas, liderança e negociação. Se estiver curtindo aí pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir para saber dos próximos episódios. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas 5 estrelinhas e nos dê o feedback de vocês. Muito obrigado, Eliette. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço, tchau e até a próxima. Valeu!